Bem-vindos ao Executando Boas Ideias, o videocast onde a gente investiga como é que nascem as grandes ideias e, além disso, como é que elas são executadas ao longo do tempo para garantir que elas virem esses cases de sucesso. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Isabela Borges. A Isabela é advogada, ela é psicanalista, ela é historiadora e ela tem uma história comprida principalmente em cuidando dos direitos das mulheres. Então, Isa, baita de um prazer recebê-la aqui hoje. Obrigado pelo tempo, pela atenção, Obrigada. pela disponibilidade para estar com a gente. Obrigada, Gê. É uma alegria estar aqui com você batendo esse papo. E eu queria começar contando um pouquinho da tua origem, da onde você vem, o que Tá. que você veio desenvolvendo ao longo desse tempo e como você chegou desembarcando nesse ambiente onde você se transformou numa referência em olhar, com esse olhar cuidadoso para as mulheres e para defender os direitos das mulheres. Gê, eu cheguei em São Paulo para fazer faculdade de Direito aqui. Eu sou de Santos e eu mudei para cá bem novinha para estudar. E desde o primeiro minuto eu sabia que eu queria trabalhar com direitos humanos. Já me apaixonei pela atuação no âmbito do direito penal e comecei desde o primeiro semestre a trabalhar, estagiar, na verdade, no Ministério Público e construí minha carreira toda na área criminal durante esses 5 anos de faculdade. Assim que me formei, também continuei na área, trabalhando em diversos escritórios de advocacia. E a grande virada de chave na minha vida acontece mais ou menos em 2015, 16, quando eu decidi abrir o meu escritório para nunca mais ter que lidar com o que eu lidei em diversas posições em vários escritórios onde eu trabalhei. Vamos só fazer um parênteses aqui. Eu vou fazendo alguns parênteses na tua história Claro, para a gente poder ressaltar alguns pontos que eu considero importantes para sim. todo mundo que está nos assistindo. Quando você fala para não ter que lidar com alguma coisa que eu lidei nos escritórios que eu trabalhei, o que Uhum. que você quer dizer com isso? É muito complicado você ser mulher advogando na área criminal, especialmente quando eu comecei. Hoje a gente ainda tem mais mulheres, especialmente depois da Lava Jato, né? Houve um boom de escritórios criminais, mas na minha época tinha menos. E era um ambiente extremamente machista, difícil de trabalhar. Não era fácil você conseguir espaço para expressar seus talentos e para conseguir alcançar mesmo uma posição de destaque. Então eu cheguei num ponto que ou eu parava de advogar ou eu abria o meu escritório. Para mim nunca foi uma opção desistir. Eu tenho total domínio sobre a minha vida e eu escolhi que eu abriria um escritório. E foi assim que aconteceu. Ou seja, você, mulher, inserida num contexto criminal, É, que por princípio já é uma coisa pesada, sim. né? Ainda sofrendo todo esse tipo de, ou seja, assédio, mesmo que velado, Combo alguma coisa todo. assim, o pacote inteiro, né? Pacote O completo. pacote completo. E É. foi aí que você resolveu empreender Uhum. e abrir o teu próprio escritório. E abri meu próprio escritório. Essa história é muito boa. Eu Uhum, posso te contar ela rapidinho uhum, para eu acho legal que as pessoas entendam que às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que demonstram que a gente está no caminho certo. Eu pedi demissão desse escritório e uns dias antes eu conheci um advogado numa delegacia na Polícia Federal. uhum. E ele me entregou conheci um advogado, um senhor, ele me entregou um cartão dele e disse: "Olha, vi você atuando aqui na delegacia, se precisar de qualquer coisa, você pode me ligar". Eu guardei esse contato, pedi demissão na sequência. Uma semana depois eu estava desempregada e decidi ligar para esse senhor. E falei para ele: "Olha, eu estou tentando entender o que eu vou fazer da minha vida. Você pode me ajudar de alguma forma?" E ele disse: "Isabela, eu sou sócio de um ex-ministro do STJ, eu tenho um escritório em São Paulo, não uso, nem eu nem ele, tá lá. A gente usa eventualmente, eu posso te emprestar, você pode levar seus clientes". Achei a ideia ótima, pensei: "Vou começar a frequentar esse lugar então", e passei a ir para lá. Fiquei uma semana indo todos os dias, não tinha nenhum cliente, só tinha um espaço. Aí, naquela época eu estava ferrada de dinheiro, não tinha dinheiro para nada, Uhum, situação bem difícil. uhum. Eu peguei um Uber compartilhado, você lembra disso? Que Lembro, existia claro, opa, naquela época? Era claro. R$ 2 o trecho. É, E aí eu entrei nesse Uber e tinha um homem vestido de terno, um gringo, e ele virou para mim e perguntou se eu era advogada. Eu falei que eu era, a gente estava na época de repatriação de ativos, lembra lembro disso? super. É um trabalho, né, de É. advogados criminalistas. Então ele perguntou para mim se eu conhecia alguma advogada criminalista, porque ele estava procurando alguém. Você falou, ups, Falei: "Olha, no caso eu". Ele: "Nossa, que coisa boa. Você já trabalhou com repatriação de ativos?" Eu falei: "Já, fiz bastante, inclusive agora recentemente no prazo. Eu preciso de uma pessoa para indicar 10 clientes".
E eu aceitei, a gente criou uma parceria e em 10 dias eu tinha ganho mais ou menos R$ 400.000. Ou seja, um dinheiro que até então você vê, né? Quando você está no caminho, você falou, quando a gente está no caminho certo, É, a providência acontece. garante que você está e ela É, vai de alguma forma te recompensando as exatamente. decisões que você toma. É Só para isso. aqueles de vocês que não tiveram oportunidade, eu tive uma conversa muito legal com o Fábio Gurgel. E o Fábio Uhum, fala que todas essas mudanças de ciclo, né, é muito difícil, porque sim, você pode ser faixa preta num determinado ciclo, mas a hora que você muda, você vira um cara é, medíocre de novo, né? é Então você isso. saiu de um escritório onde você era reconhecida e tal, mas que por uma série de fatores você não queria continuar, Uhum, e aí de repente a providência fala assim, pô, sim, você está no caminho certo, tá aqui, né? exatamente. Você mal começou, você já tem um funding para o teu escritório. Exatamente. E a partir daí foi muita responsabilidade. Eu já abri o escritório com casos da Lava Jato, lidando com casos extremamente complexos e sempre soube que daria certo. Eu sempre fui muito confiante. Eu Uhum, acho que a confiança ela faz toda a diferença. Eu tinha uma filha pequena nessa época, minha filha está com 10 anos hoje, uhum, mas sempre deu certo. uhum. Ô Isa, e como é que você começou a entrar nesse ambiente de direito das mulheres? Em que momento dessa trajetória que você parou de mexer com Lava Jato e repatriação de ativos Eu ainda mexo, tá? essa ainda mexe, Eu tá? ainda mexo, mas eu É, trabalho também fortemente nessa outra área. Eu senti que havia um gap na área criminal, que os escritórios estavam muito focados em grandes operações e uhum, cada vez mais escritórios focados em grandes operações e fazendo mal feito, uhum, que foi esse boom da Lava Jato. Então eu decidi expandir o olhar para essa área da violência de gênero, especialmente porque existem muitos casos complexos, como fraudes que acontecem em casamento, onde a gente consegue também trazer esse know-how que eu tinha para trabalhar em casos mais complexos. uhum. E a partir desse momento, que foi mais ou menos em 2017, a gente começou a criar muita jurisprudência sobre o tema, criando Quando você muitas fala gente, teses. você e o teu O escritório. escritório, Tá. trazendo muitas teses diferentes, inovadoras, para conseguir, por exemplo, medidas protetivas em casos patrimoniais. Uhum, E a coisa começou a crescer e a gente começou a trabalhar com os melhores escritórios de família de São Paulo. uhum, Então a gente tem esse trabalho muito grande e ele me dá muito prazer porque eu fui uma vítima também de violência doméstica, uhum. não só violência doméstica, de todas as formas de violência de gênero. Sou uma sobrevivente, muito bem resolvida com esse caminho, Uhum. mas eu entendo, eu sei o que uma pessoa nesse caminho, uma mulher, precisa desenvolver para conseguir retomar as autonomias necessárias para cuidar da sua vida livre do trauma. Então, me dá muito prazer cuidar dessas mulheres. Quer dizer, o fato de você ter estado nesse local Uhum, faz com que você tenha uma empatia muito maior com a mulher que está do lado de lá, que de alguma sim, forma foi vítima desse tipo de coisa, né? com certeza. E eu também advogo para alguns homens. Isso é importante que a gente diga, porque se idealiza muito que a mulher advogue apenas para mulheres. Então, há casos onde eu acho muito construtivo que Uhum. eu, com o meu olhar, advogue para homens e até os auxilie a perceber o que está acontecendo de errado aqui, o que, que a gente pode melhorar, restaurar na família. Então, eu busco trazer essa visão para Interes- todos os lados. Interessante você falar isso, porque, na verdade, a liberdade com que você fala desse Uhum, momento, que lógico, não é uma coisa prazerosa, sim. mas que teve que passar por isso para crescer. Até a gente pega uma frase que eu não sei se é de Sêneca ou Marcos Aurelius, que ele fala assim: pobre daquele que nunca passou algum tipo de perrengue, porque a ele não foi dada a oportunidade de testar os seus limites, Sim, né, até onde dá para ir. Então, o fato de você falar disso com tanta naturalidade até te coloca num ambiente mais, vamos dizer assim, acolhedor para receber as é. outras, vamos dizer assim, vítimas de algum tipo de abuso, ou de assédio, ou de violência, ou de qualquer coisa nesse sentido, né? Sim, com certeza. E a ideia de todo o meu trabalho, especialmente em razão da psicanálise também, é que a gente consiga virar essa página, né, e viver uma vida livre do trauma que determina todos os passos da vida de uma pessoa quando ela não trabalha esse trauma. Então, é essa busca por esse empoderamento que traz essa liberdade de você conseguir caminhar sabendo que aquilo aconteceu, mas aquilo não te define. Agora, Isabela, em algum momento nessa trajetória, você, teu escritório crescendo, hoje é um escritório renomado, quer dizer, você virou meio um ícone aí nesse, nesse Obrigada. ambiente, né, de, de trato, principalmente com mulheres, apesar de você atender bastante homens também, coisa e tal, empresas, mas aí você teve a iniciativa de criar o Instituto Survivor, Sim. né? Que essa ideia eu queria explorar um pouquinho, né? Então você vinha meio navegando
bem nesse pedaço aí, quando de repente você falou, puxa, tem uma oportunidade. Como é que foi o momento de originação da ideia do Instituto e como é que você foi fazendo para conseguir levar o Instituto até onde ele está hoje? Conta um pouco isso para As gente. minhas ideias geralmente são viscerais, elas surgem e eu implemento elas rapidamente para aproveitar enquanto aquilo está fluindo, né? E foi assim que aconteceu com o Instituto. Como o meu escritório é um escritório boutique, e muitas vezes a gente não consegue atender a demanda que aparece. Tem muitas mulheres com casos complexos que não conseguem pagar honorários para conseguir contratar os nossos serviços. Mesmo a gente tendo um programa pro bono, não cabe todo mundo, né? Uhum. Então, o Instituto surge com essa ideia, né? Ele chama Survivor, porque a gente trabalha na linha de vítima a sobrevivente. Diferente de você ser uma vítima, é uma sobrevivente. Sobrevivente já virou a página e os traumas não mais a definem. Surge nessa E a linha, vítima, paradoxalmente, está vivendo o trauma e o trauma está de alguma forma definindo ela, é isso? exatamente, a vítima ainda está naquele momento de entender aquela dor e o que ela vai fazer com aquela dor. Algumas ficam congeladas nesse lugar e Uhum. precisam de um maior suporte, de rede de apoio para conseguir sair. Uhum. Mas, em última análise, é um trabalho pessoal. Você tem que estar disposta. Eu não consigo fazer esse trabalho por uma mulher. Ela precisa querer para que a gente consiga transformar aquilo em uma realidade. Até uma coisa que eu ouvi de você um tempo atrás foi de que um determinado evento, né, Uhum, nunca está isolado na linha da vida daquela pessoa, daquela vítima, né? é Ela verdade. sempre é, vamos dizer assim, o topo do iceberg de toda uma história que já Sim. vem e coisa e tal. Então aquilo, de alguma forma, ele é um amálgama, né, que acaba... Sim, e quando você pensa nas mulheres brasileiras, isso faz parte da nossa história desde a invasão do Brasil, né? Quando se começaram essas violências, né? Estupros. Então, é algo que faz muito parte da nossa cultura, de alguma forma, da nossa ancestralidade. Uhum, Então, a gente puxa o fio, a mãe também foi vítima, a avó, faz parte das nossas histórias. uhum. E o Instituto surge com essa ideia da gente conseguir empoderar de uma forma mais complexa as mulheres. Então, a gente conta com uma rede hoje de 1.000 voluntárias no Brasil, Pera, 1.000 voluntárias. Quando que você começou essa... Você 2022. começou com essa iniciativa em 2022, É, portanto, 3 anos atrás. faz 3 anos. E hoje você está com uma rede de 1.000 voluntárias. 1.000 voluntárias que têm formações diversas, como advogadas, médicas, psicólogas, professoras de yoga. Acredito muito no poder do contemplativo para restaurar a saúde integral das pessoas. Então, tem todo tipo de formação. E a gente faz um trabalho com as voluntárias também, porque a maior parte também é sobrevivente, então elas querem ajudar porque também já passaram por isso, Como você. como eu. É um trabalho de educação continuada, onde a gente prepara elas para atender sem revitimizar, que Uhum. atender uma vítima é um processo complexo, Sem revitimizar. O que você quer dizer com isso? Explica só. sem você transformá-la em vítima pelo seu atendimento. O atendimento ele pode ser revitimizador se ele não for adequado. Existe uma técnica para você conversar com a vítima, para Uhum. você extrair informação. Não basta simplesmente sentar e começar a conversar, que pode ser pior do que estava antes. Agora, o instituto, vamos dizer assim, você recruta essas voluntárias todas de que forma? Elas simplesmente voluntariamente se apresentam através do Instagram ou alguma coisa? Instagram tem todo um movimento nas redes sociais, a gente tem muita visibilidade também por conta da minha parceira nesse projeto, que é a atriz Duda Reis, que foi Aham, minha cliente. aham, Ela é uma sobrevivente de violência doméstica, eu a conheci como advogada. uhum. E na nossa jornada juntas, como cliente e advogada, surge a ideia e ela tem um grande potencial na internet e também movimenta bastante a vinda, né, das voluntárias. Então foi essencial para a gente conseguir esse boom no Instituto. E de lá para cá vem crescendo Agora absurdamente. uma pergunta. Então, o instituto hoje, por exemplo, uma mulher que se considera ou foi vítima de algum tipo de abuso, violência, qualquer coisa no gênero, é, ela entra em contato com o Instituto voluntariamente, o Instituto de Exato. alguma forma disponibiliza um determinado... Conta um pouquinho como é que funciona isso para como é que o Instituto funciona. A nossa operação é toda online, Aham, então a gente tem um mecanismo de acionamento totalmente pela internet. A vítima preenche um formulário, vai cair numa triagem, a gente vai identificar qual equipe vai atender.
e a gente retorna. Pode ser que seja uma equipe jurídica, se ela precisar de um aconselhamento jurídico. A gente não advoga para as vítimas, porque isso não é permitido pela legislação. Ah, não, eu não sabia. Não, eu não posso juntar uma procuração, pode configurar uma captação Entendi. ilegal de clientes, mas a gente aconselha. Então eu explico para ela o que ela precisa fazer. Vai numa delegacia, leva esse material, esses prints, faz dessa forma, a gente orienta e ela vai. E a gente acompanha o feedback dela para entender como ela, o que ela passou e como a gente consegue auxiliar nessa trajetória no judiciário. Ou pode ser que ela não queira fazer uma denúncia, ela queira ser ouvida. Então, uma equipe da área de psicologia vai entrar em contato, da área de acolhimento, e vai conversar com ela para entender o que está se passando e como a gente pode auxiliar nessa angústia. E assim, nas outras áreas que a gente tem de atendimento também. Você tem alguns números do Instituto para contar? Porque isso aí é uma iniciativa Eu vou te contar um pouco. pioneira, né? Quer É dizer, uma não iniciativa, existe nada é uma semelhante. iniciativa pioneira. É, Eu quero te contar números do nosso trabalho no Rio Grande do Sul. aham. A gente, no ano passado, criou um modelo de abrigo exclusivo para mulheres e crianças sobreviventes das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, as enchentes aconteceram no sábado, no domingo a gente tinha, logo após aquelas denúncias de violência sexual nos abrigos, Lembro super. você se lembra? Lembro super. A gente criou em 24 horas o primeiro abrigo no Rio Grande do Sul nesse contexto, somente para mulheres e crianças. Essa nossa ideia, ela acabou crescendo e outras pessoas começaram a abrir e gerou uma super confusão, porque para você atender pessoas nesse contexto, precisa de uma técnica, tem legislação que regulamenta esse atendimento. E no fim, a gente conseguiu, a convite, inclusive, do governo do estado do Rio Grande do Sul, criar um abrigo oficial do Survivor com o governo, por meio de um termo de cooperação técnica. A gente fez um trabalho intenso, ficamos 30 dias lá, implementando a Casa Violeta, que é, na verdade, um dos maiores projetos do país na área. A gente criou a primeira resposta para mulheres refugiadas climáticas e crianças da América Latina. Não existia uma resposta, não existia dados consolidados sobre como você trata esse público. Sensacional. Então, um trabalho maravilhoso. A gente serviu 70 mil refeições na Casa Violeta para todas as mulheres e crianças que moraram conosco nesse período. Durante um tempo, né? Durante um ano. Durante um ano. A gente está desmobilizando ela agora, nosso contrato era de um ano, está se encerrando agora. Mas foram mais de 60 mil atendimentos, 70 mil alimentos, refeições fornecidas, uma equipe de 40 pessoas envolvida num trabalho 24 horas por dia, acontecendo em loco. Realmente, para mim, eu acho que depois desse projeto... E foi uma coisa que você estava lá, fisicamente, olhando, acompanhando, Eu fui com uma bastante para determinada lá. periodicidade, Eu fui coisa e tal. bastante para lá. Eu montei uma super equipe. Eu acredito, acho que você pensa igual, né? Quando a gente quer fazer algo bem feito, a gente precisa descentralizar. Precisa de uma super equipe. Então eu contratei as melhores pessoas do país para trabalhar com a gente nesse projeto. E uma dessas pessoas é a Heloísa Melilo, que tocou essa operação de abrigamento. Ela tem 45 anos de experiência. Você pode imaginar os problemas, né, numa Não, você operação de imagina, abrigamento. primeiro você se propor a acolher e alimentar mulheres e crianças vítimas de algum tipo de violência ou de abuso. Cada uma com uma história, cada uma vinda de um lugar, Claro. cada uma com uma dor diferente, com um quadro de saúde diferente, interagindo de uma forma minimamente respeitosa, porque Respeitosa. é difícil você conseguir colocar essa ordem. Então a gente trabalhou inclusive com o Tribunal de Justiça fazendo rodas de conversa, de convivência saudável para elas lá dentro. Foi fantástico o trabalho. Nossa, isso deve ter gerado um conhecimento espetacular, né? Foi muito mais complexo do que trabalhar na Lava Jato. Imagino, porque deve ter gerado uma coisa de não só um conhecimento, um volume de Sim. conhecimento, Sim, porque é muito interdisciplinar o que tema, é né? aquela coisa que você tem que tratar, ou seja, se tivesse um chat GPT anotando tudo isso num prompt, ele podia escrever alguns livros a respeito disso, né? Não, Do que foi a exatamente. experiência, mais ou menos, né? Muito, eu pretendo ainda fazer isso. E a gente contou com muitos apoiadores, foi lindo. Como é que você captou esses apoiadores? Eles foram simplesmente aparecendo, assim, quer dizer, o governo apoiou vocês desde o princípio, né? O governo apoiou a gente teve na verdade, o volume expressivo de doações que a gente teve veio da internet. Em mais ou menos 24 horas a gente tinha feito uma arrecadação de cerca de R$1 milhão. Foi Isso, muito rápido. primeiro, parabéns, né? Obrigada. Isso via Casa Violeta ou via o Instituto? Via Instituto. A Casa Violeta é um projeto do Instituto. Tá. Foi. Ou seja, vocês divulgaram a Casa Violeta
nas redes do Instituto e aí arrecadaram todas essas doações, é isso? Não, na verdade é o contrário, a gente começa com o primeiro abrigo que a gente montou, que era um abrigo mais precário. Depois a gente monta a Casa Violeta com o governo a partir da experiência que a gente teve no primeiro. E queria até lembrar que a gente fez esse projeto em parceria com o Me Too Brasil, que é uma outra ONG muito importante, presidente Marina Ganzaroli, minha super amiga, então a gente uniu forças para fazer esse projeto no Rio Grande do Sul. Isabela, hoje o Instituto vive do quê? De Doações. doações. Você Doações. tem um esquema de captação? Não, né? A gente tem. A É. gente tem. Fala um pouco disso, porque de repente eu acho que esse é um tema tão sensível, que mexe com tanta gente, e esse videocast está tendo uma penetração tão legal e com Sim. gente bacana, entendeu? Então Sim. acho que talvez valha a pena você contar um pouquinho, fazer o teu jabazinho aqui, aproveitar. Vou contar para vocês um pouco. A gente tem uma área de captação estruturada, com projetos específicos que a gente monta e apresenta para empresas para pedir apoio. Então, a gente já conseguiu captar com empresas muito importantes no país, é, Instituto Renner, Instituto Vaquinha, Boticário, nosso parceiro também, Deloitte. Que mais? São tantas empresas parceiras, eu não quero esquecer ninguém. Mas é muito importante a gente conseguir apresentar um projeto social de impacto para essas pessoas entenderem a complexidade do que você está propondo e conseguirem aportar no seu negócio. Né? Aqui, no caso, é uma ONG que tem muitos custos fixos. A gente tem uma estrutura muito grande, então é essencial que essa máquina gire. E eu também sou uma apoiadora, né? Porque quando as contas não fecham, eu vou lá e integralizo também Você para acabou nunca deixar o bancando. projeto morrer. Claro, Como qualquer empresa, a gente, né, claro. em última análise, é uma associação, uma ONG, é uma pessoa jurídica. Às vezes eu preciso integralizar para tocar para que a coisa continue acontecendo. Mas a nossa finalidade é que a instituição possa se manter sozinha, né? Que consiga cada vez mais ter sucesso. E tem tido, há mais ou menos 1 ano e meio que tudo tem fluído muito bem financeiramente, a gente tem captado bastante. E conseguido investir cada vez mais Conseguido investir no próprio no negócio. próprio negócio. Eu acho que tem uma coisa que é legal que você falou agora, que é essa consistência. Consistência e resiliência. Então, uma coisa que a gente tem aprendido aqui nessas conversas todas é assim: existe a ideia, existe. Ela pode surgir de diversas formas. Você falou que no teu caso foi uma coisa super visceral, que foi acontecendo e a hora que você viu a coisa se transformou no que hoje é o Survivor, né? Mas, independente da ideia e da forma que ela surgiu, tem uma coisa interessante que é a resiliência da pessoa que está por trás ou das pessoas que estão por trás para fazer aquela jornada acontecer, navegando com todas as dificuldades. E uma outra coisa interessante que você falou e todos que passaram por aqui falaram também, é da importância de você se cercar de gente que acredita nos mesmos ideais, que te permita ter essa busca e essa resiliência que a gente está falando aqui, pra você conseguir chegar, ou seja, não é nem chegar, né? Porque o destino não é lá, né? É a jornada, né? É a jornada, e é isso. Se você não descentraliza, não confia no trabalho das pessoas ao seu redor, do seu time, você não vai crescer. E outra coisa, uma coisa é a ideia, e a outra é a hora que você coloca a ideia em prática, que daí você tem que contar com a pessoa que está do teu lado. Se você não contar com aquela pessoa, você citou alguns nomes aqui, Sim. sem os quais talvez não, com certeza, o resultado dessa iniciativa que você teve lá atrás seria outro, né? Puxa Com vida, certeza. né? Então assim, Isabela, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar nisso aqui que você acha que é importante? Eu queria muito, na verdade, trazer um recado para as mulheres que nos acompanham, né? Eu acredito que a gente deve sempre, sempre confiar no caminho, que a gente não deve se distrair com, com muitas coisas que passam por nós, né? Tantas histórias, às vezes a gente acredita que a gente não tem condições de sair de um lugar e que nada vai dar certo porque a gente sofreu tais violências, porque a gente passou por tais experiências. Isso tudo distrai a gente e nos afasta da oportunidade de construir algo real. O tempo passa e as pessoas esquecem. Isso é algo que eu nunca me esqueço. Eu sempre uso o tempo a meu favor e qualquer dia é um dia importante para mim, para colocar uma ideia para girar e nunca perder tempo. O tempo passa e a gente tem que construir aquilo que importa e aquilo que vai ficar como um legado. E eu queria deixar essas mensagens para as mulheres, essa mensagem para as mulheres. Não esqueçam da força de vocês, confiem no trabalho de vocês. E não desistam.
não é? Isa, só tenho que te agradecer tua presença aqui, ainda mais esse Obrigada. recado tão lindo agora que a gente encerra. Mais uma vez, obrigado pela tua presença, tá? E aprendeu muito para mim. Então, hoje, para mim, foi excepcional. Obrigada, meu amigo. Muito bom estar aqui com você. Eu agradeço pela oportunidade. Conte sempre comigo. Obrigado.